79 sobre o coronavírus. Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho. Muito obrigado aos jornalistas que aqui estão, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, equipe de apoio dos veículos de imprensa, os que estão também acompanhando à distância e participarão da coletiva. Muito obrigado. Obrigado também à TV Cultura, que está transmitindo ao vivo para todo o estado de São Paulo. Você que está em casa, no escritório, no seu ambiente de trabalho ou do seu lar, muito obrigado por estar aqui. Continue respeitando a orientação da quarentena, para ficar em casa se possível, usar máscaras sempre que tiver que sair da sua casa. Agradecer aos demais veículos de comunicação que estão transmitindo parcialmente ou integralmente esta coletiva, seja pela televisão, rádio ou internet. Agradecer os secretários estaduais e municipais que estão aqui acompanhando, e no púlpito nós hoje temos aqui para a coletiva a participação do prefeito Bruno Covas, do secretário da Saúde José Henrique Guerra, da secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Patrícia Ellen, secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vignoli, secretário municipal de Saúde Edson Aparecido, da cidade de São Paulo, o coordenador do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Carlos Carvalho, o coordenador executivo do Comitê de Saúde, Dr. João Gabardo, e o Dr. Paulo Menezes, que integra o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Nas informações de hoje, nessa coletiva, um informe importante, que é a mudança da fase do Plano São Paulo e o novo período da quarentena em todo o Estado de São Paulo. Nós vamos anunciar hoje o 6º período da quarentena, que começa no dia 29 de junho e vai até o dia 14 de julho. Estamos completando 100 dias de quarentenas no próximo dia 1º de julho. E hoje, repito, estamos anunciando o 6º período de quarentena no estado de São Paulo, que vai de 29 de junho até o dia 14 de julho. Antes de prosseguir, eu queria registrar a minha satisfação pela recuperação do Bruno Covas. O Bruno teve Covid, se recuperou, ontem retomou o seu expediente regular. Hoje já está aqui participando conosco da coletiva e estará também na próxima segunda-feira conosco aqui na coletiva. No dia de hoje, nós apresentamos o novo mapa do Plano São Paulo. Ele continua sendo uma ferramenta técnica muito importante para o acompanhamento, planejamento e execução de todo o programa do combate à pandemia em São Paulo. O Plano São Paulo é elaborado com o apoio e o suporte do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, do Comitê de Economia, composto pelo Conselho Econômico, membros do governo e também representantes do setor privado, e pelo Conselho Municipalista, com 16 prefeitos que lideram as regiões administrativas do Estado de São Paulo, sob a coordenação do secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Hoje vocês verão aqui a confirmação daquilo que o nosso Comitê de Saúde tem dito e tem afirmado ao longo dos últimos 100 dias, praticamente, que a epidemia, ao longo do tempo, perderia força, perderia intensidade na capital de São Paulo, mas ganharia, infelizmente, força e evolução no interior do estado de São Paulo. Foi exatamente o que aconteceu. O Plano São Paulo, que completa 30 dias na próxima terça-feira, dia 30 de junho, vem seguindo o seu curso com sucesso e com credibilidade, porque toma como referência os números, as informações, as cautelas, mas também leva em conta a economia, a necessidade do emprego e a dificuldade, sobretudo, das pessoas mais pobres e mais humildes no nosso estado. A quarentena vai para a sua 6ª fase, heterogênea, como foi a atual quarentena, que estamos finalizando no próximo domingo. Nenhuma região, nenhum município, nenhuma área do estado de São Paulo está livre do risco da doença. Nenhuma pessoa, rica ou pobre, criança ou idoso, está livre do risco da contaminação. Nós temos esta visão e este cuidado e este zelo
Volto a mencionar que o governo do Estado de São Paulo não toma atitudes por vontade do governador, por vontade política, por orientação ou por pressão de quem quer que seja. Tomamos as decisões fundamentadas na técnica, na ciência, na medicina, no diálogo e no entendimento. Por isso, o Plano São Paulo tem sido bem sucedido, sempre objeto de debates, discussões, como todo plano bem elaborado, ele tem reparos, ele tem discussões e debates entre os membros do seu conselho. Mas essa é a forma democrática de elaboração e apresentação de um plano bem elaborado e democraticamente realizado. Volto a solicitar aos que estão nos acompanhando aqui, especialmente em transmissão direta, que, por favor, se puderem, continuem em casa. Estamos em quarentena e hoje anunciando a renovação desta quarentena como combate à pandemia. Todos nós torcendo pela vacina, seja a vacina que o Instituto Butantan e o laboratório chinês estão desenvolvendo, e agora no mês de julho volto a reafirmar que iniciaremos os testes autorizados pela Anvisa com 9.000 voluntários e, para nossa satisfação também, a vacina inglesa começa agora os seus testes com 5.000 voluntários aqui no Brasil. Estamos na boa e positiva corrida para a vacina contra o coronavírus, que será a solução definitiva para preservar vidas no Brasil. E estamos muito orgulhosos do Instituto Butantan ter um papel preponderante nesta relação com a vacina chinesa e também no apoio ao laboratório AstraZeneca da Grã-Bretanha no seu programa da vacina de Oxford. Bem, na ordem de apresentação, nós vamos começar com a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, para a apresentação da nova etapa do Plano São Paulo. Na sequência, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Patrícia. Obrigada, governador. Vou pedir para colocar a apresentação na tela. Vamos iniciar aqui relembrando qual que era a atualização vigente. Obrigada. Então, essa era a terceira atualização que foi realizada no dia 19 de junho, onde nós tínhamos aqui a região metropolitana e a capital em laranja, grande parte do estado em laranja, mas tínhamos também 6 regiões do nosso estado que estavam aqui no estado de alerta máximo. Como o governador colocou, tivemos uma evolução, como está na próxima página, conforme o esperado e projetado e compartilhado com todos vocês aqui com relação à pandemia, os cenários de casos, de óbitos, também o trabalho que tem sido feito de contenção em todo o estado, mas lembrando que a gente tinha diferentes momentos da epidemia aqui no nosso estado, entre a capital, a região metropolitana e o interior. Então, olhando na próxima página os dados gerais do estado, nós vemos a evolução conforme tem acontecido, né, de março, abril, maio até junho, até a data presente. Nós vemos que os nossos casos de março para abril cresceram, né, a velocidade em abril foi 1000%, em maio a gente teve um crescimento adicional ali de 200%, em junho de casos de 71% até agora, não fechamos o mês, lembrando que ainda temos aqui 5 dias para fechar o mês, mas devemos fechar ali em torno de 100% de crescimento aqui de maio para junho, né, que é um crescimento menor do que o que estava acontecendo nos meses anteriores, e foi todo o trabalho que foi feito por todos nós, por cada cidadão, com o seu esforço que foi feito para respeitarem a quarentena, por toda a equipe da saúde que tem feito o trabalho para que não faltem leitos e para que o atendimento seja feito com qualidade a todos os cidadãos. Vemos também essa tradução no número de internações e também no número de óbitos, né? As internações em maio, que tiveram um crescimento ali de 300%,
já em junho, o número de novas internações, não fechamos o mês novamente, faltam 5 dias, mas deve ser um número um pouco maior de novas internações que em maio, ou seja, uma estabilidade aqui no aumento de internações. Lembrando que a capital e a região metropolitana tiveram uma estabilidade, no interior um crescimento maior. Em óbitos, tivemos também essa mudança, de março para abril, um crescimento muito grande de óbitos, em linha ali com o número de casos, de 1.546% a mais do que em março, porque os óbitos estão sempre com algumas semanas na frente. Maio, já tivemos ali uma redução desse crescimento, em junho também, mas temos sim uma preocupação com os números absolutos e estamos trabalhando nisso diariamente. Na próxima página, essa visão semana a semana... Patrícia, desculpe, só uma interrupção. Podemos voltar à imagem anterior? Apenas para enfatizar, perdão, Patrícia, aos jornalistas que aqui estão e os que nos acompanham de casa, que embora os números absolutos sejam grandiosos e tristes, o percentual vem caindo. É importante registrar isto. Temos números absolutos que nos entristecem, mas temos, em novos casos, internações e óbitos, uma queda sensível percentualmente. Isso é importante dentro da visão da pandemia e do processo, sobretudo em relação à capital de São Paulo, que tem nos permitido um resultado melhor e mais otimista, apesar dos números absolutos serem ainda números elevados. Patrícia. Obrigada, governador. E na próxima página, desde o lançamento do Plano São Paulo, a gente traz exatamente, acho que essa informação de uma forma mais granular semana a semana, que reforça esse ponto, onde nós vemos que a ocupação de leitos nas últimas semanas caiu de 72,6%, em média na semana inicial do plano, para 65,5% na semana atual do plano, e houve um grande esforço também de adição de novos leitos. O nosso número médio de leitos a cada 100 mil habitantes foi de 15,4 para 19,7 leitos a cada 100 mil habitantes. E isso, juntamente com o quadro de acompanhamento da pandemia, onde nós vemos uma estabilidade aqui, sobretudo no número de internações. Nos casos, nós tivemos um crescimento especial na última semana, em número de óbitos, a gente teve aqui uma variação praticamente constante nas últimas semanas, e com isso, eu vou para a próxima página, para trazer a visão detalhada das regiões, e com isso a nova classificação, a 4ª atualização do Plano São Paulo. Com esse trabalho que foi feito de vermos como é que foi o comportamento na última semana, nós vemos que na capital e na região metropolitana houve uma melhora significativa da epidemia. Nós notamos isso na ocupação dos leitos, na queda aqui das internações, na queda, na menor variação de casos, sobretudo na capital, que inclusive teve uma redução no número de óbitos com relação à semana anterior. Por outro lado, no interior, como já era esperado, mas nós temos sim uma presença e um crescimento muito importante da epidemia, que se traduz aqui tanto no número de casos, como no de internações e de óbitos, e é por isso que está sendo feito um trabalho muito grande para controle da pandemia e também para melhoria da capacidade hospitalar. Então, para finalizar, a classificação atual, na próxima página, é essa, onde nós temos aqui a melhoria refletida nos números da região metropolitana com a capital. A região, nós temos na capital essa melhoria, a região sudoeste e a região, desculpa, aqui a região sudeste, sudoeste e sudeste, tá? E, por outro lado, nós temos algumas regiões do interior passando para a fase de alerta máximo, tá? Então, destacando aqui as regiões que passam a ficar na fase vermelha, são Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Baixada Santista, Registro, tá? E também Piracicaba.
As demais regiões ficam em laranja, a manutenção da etapa aqui que nós temos, da fase de controle. Então, eu queria destacar, governador, 3 pontos importantes. Já foi dito, a pandemia está seguindo o seu curso esperado em São Paulo, com as ações que foram realizadas. Tivemos aqui essa visão de estabilização na capital e na região metropolitana, mas um crescimento muito importante no interior. Com isso, o estado inteiro está mantido em quarentena e as regiões que estão entrando aqui na fase amarela vão ter uma flexibilização de alguns setores específicos. Na próxima página a gente tem essa descrição. O que acontece nessas regiões? Os setores de centros comerciais, shoppings e estabelecimentos congêneres, comércio em geral, serviços e também agora atividades que permitem consumo local em restaurantes e similares, salões de beleza e barbearias, eles passam a ter o funcionamento no horário reduzido de 6 horas e 40% da capacidade permitida, todos com a obrigatoriedade dos protocolos de higiene, de proteção e distanciamento. O Estado permanece em quarentena e o reforço para a população de ficar em casa é muito, muito importante. Os dados, eu queria esclarecer 2 pontos aqui, foi um objeto de discussão importante nas últimas 24 horas, uma diferença de informação de casos entre o número do Estado e da capital de São Paulo, de cerca de 25 mil casos. Eu gostaria de lembrar que o Estado recebe as informações de todos os municípios, mas ele faz uma calibragem, uma limpeza desses dados. Então, todas as duplas contagens que são realizadas entre sistemas são eliminadas no cruzamento das informações do CIVEP-Gripe e do SUS-VE. Isso é feito desde o início da pandemia, na verdade, isso é feito sempre. Quem for olhar esses dados vai ver que essa variação não foi da última semana, que isso é feito diariamente. E que esse número não muda a classificação de nenhuma região, porque o delta de casos do nosso número calculado com relação ao delta de casos da capital é muito parecido. Então, vamos tomar cuidado só com a informação. É muito importante a gente olhar as informações. Tudo está sendo feito de forma transparente. A conclusão não muda e isso sempre foi feito desde o início do trabalho. Finalizo aqui.